Capítulo 102 Tornando-se um cretino, 18 mais. Você vai beber comigo? Zhao Tian perguntou para Aika, mas independentemente da resposta, ele já tinha servido 2 copos. Zhao Tian entregou um copo para Aika e se sentou na mesa, de frente para ela. Contudo, Aika continuava constrangida, pois Zhao Tian ainda estava usando apenas uma toalha. Zhao Tian percebeu o constrangimento de Aika e resolveu provocá-la um pouco mais. Ops! Me desculpe. Eu me esqueci que eu não estou usando trajes adequados. Espere um minuto, Zhao Tian falou enquanto se levantava e caminhava até a cama. Aqui não tem nenhuma parede. Você pode se virar para lá. Eu não quero ser rude. Zhao Tian falou enquanto retirava a toalha da sua cintura e ficava de costas para Aika. No mesmo instante, Aika se virou, mas a curiosidade dela falou mais alto, fazendo com que ela desse uma pequena espiada em Zhao Tian. Aika deu uma boa olhada nas costas nuas de Zhao Tian e não pôde evitar de olhar bem para a bunda dele. Assim que percebeu o olhar de Aika, Zhao Tian deu um sorriso de canto e sem se virar para ela, ele falou: Você quer pegar? No mesmo instante, Aika virou a cabeça para o outro lado e parou de espiar. Zhao Tian fingiu de bobo e não falou nada enquanto manuseava as suas roupas. Contudo, ele já tinha percebido claramente que Aika também estava atraída por ele. Pronto, eu terminei. Zhao Tian falou. Assim que Zhao Tian terminou de falar, Aika virou a sua cabeça, mas ela ficou paralisada quando olhou para Zhao Tian. Zhao Tian enganou Aika, pois na verdade, ele não tinha colocado roupa nenhuma. Ele apenas mexeu nas roupas e se virou, ficando nu, de frente para ela. Eu acho que estou com um pequeno corte aqui, mas eu não consigo ver. Você poderia me ajudar? Zhao Tian falou enquanto tocava na sua virilha. Depois de um breve momento, olhando para o local indicado por Zhao Tian, Aika se despertou e se levantou enquanto se virava para a saída e falava: Você? O que você está fazendo? Espere, por favor. Zhao Tian falou, antes que Aika saísse pela porta. Zhao Tian sabia que Aika não se entregaria tão fácil, mas depois que ela parou quando ele pediu. Ele estava certo de que só precisaria de um pouco mais de persuasão. Zhao Tian caminhou na direção de Aika e no caminho, ele pegou um morango, que estava na bandeja. Depois, Zhao Tian continuou caminhando enquanto falava. Nós dois sabemos que existe uma forte atração aqui. Você é uma mulher belíssima e pelo visto, não é casada. Qual é o problema de nos entregarmos à atração? Assim que a última palavra de Zhao Tian foi dita, ele já estava muito próximo de Aika, de modo que ela conseguia sentir o calor da respiração dele, esquentando o seu pescoço. Você? É evidente que é apenas um jovem, que não tem nem 18 anos. Isso seria muito inadequado. Aika argumentou, mas não deu nem um único passo para longe de Zhao Tian. Estava no papo. Zhao Tian já tinha certeza de que Aika não resistiria mais. Sabe? Eu posso ser jovem, mas eu sou muito adulto, para algumas coisas, Zhao Tian falou enquanto usava o morango para acariciar o pescoço de Aika e por fim, passá-lo suavemente nos lábios dela. Aika parou de resistir e usou a língua para lamber o morango e a ponta dos dedos de Zhao Tian. Ela se inclinou um pouco para trás e deixou que as suas costas tocassem o peito nu de Zhao Tian. Enquanto Aika se encostava nele e lambia o morango, Zhao Tian usou a sua mão esquerda para, lentamente, levantar o vestido de Aika e deslizar a sua mão, nas coxas macias dela.
Aika gemeu ao sentir o toque de Zhao Tian e acabou pegando a mão dele e deslizando até o local correto. Assim que sentiu a maciez daquele local, Zhao Tian o acariciou por alguns segundos, até que ele retirou a sua mão, soltou Aika e caminhou até se sentar na cama. Venha, Zhao Tian chamou Aika, que não hesitou e caminhou até ele. Assim que Aika ficou na frente de Zhao Tian, ele apontou para a sua virilha e Aika entendeu o recado. Aika deu um sorriso safado, se ajoelhou, lentamente, e usou os seus lábios e língua para acariciar o pênis de Zhao Tian. Zhao Tian não pôde evitar de fazer um som de prazer enquanto assistia às ações de Aika, que parecia saber fazer aquilo muito bem. E usava as suas mãos para ajudá-la nos movimentos. Após alguns minutos, de uma performance memorável, Aika se levantou e com o auxílio de Zhao Tian, ele retirou o seu vestido e se despiu na frente dele. Dessa vez, foi Aika que se sentou na cama e apontou para um local parecido com o que Zhao Tian tinha apontado. Rapidamente, Zhao Tian se ajoelhou enquanto acariciava os belos seios de Aika e colocou a sua boca no local indicado. Zhao Tian usou a sua língua para massagear carinhosamente o clitóris de Aika, fazendo com que ele se contorcesse de prazer enquanto segurava firme na cabeça de Zhao Tian com uma mão e usava a outra para apertar os lençóis da cama. Zhao Tian fez uma performance à altura e após alguns minutos, ele se levantou e colocou o seu corpo em cima do corpo de Aika. Aika era experiente, então aquela posição não a satisfazia. Dessa forma, Aika se virou e apoiou os seus dois braços e os dois joelhos na cama enquanto dava outro olhar safado para Zhao Tian. Zhao Tian respondeu com outro sorriso safado e se ajoelhou atrás de Aika, antes de se encaixar nela e empurrar, com uma certa selvageria, o seu órgão para dentro dela. Aika deu um breve gemido de dor, mas ela se sentiu muito bem após Zhao Tian começar a recuar e empurrar o seu corpo, num ritmo um pouco acelerado. Asterisco tap asterisco asterisco tap asterisco asterisco tap asterisco asterisco clap asterisco asterisco tap asterisco asterisco tap asterisco asterisco tap asterisco asterisco tap asterisco asterisco clap asterisco. Enquanto os sons dos corpos se encontrando soavam, alguns tapas eram claramente discerníveis. A bunda de Aika estava com algumas marcas avermelhadas, mas ela não tinha nenhuma objeção quanto aos tapas de Zhao Tian. Aika! Aika! Cadê você, garota? Enquanto Zhao Tian e Aika estavam se divertindo no quarto, Grok gritava por ela e subia as escadas à procura dela. Aika se assustou, mas antes que ele tivesse qualquer tipo de reação, Zhao Tian puxou os cabelos dela para trás, colou a sua mão esquerda, tapando a boca dela, e empurrou o seu corpo com ainda mais força. O grito de Aika foi abafado pela mão de Zhao Tian e sem esboçar qualquer reação, ela permitiu que aquilo continuasse. Para falar a verdade, ela também usou o seu corpo para colocar ainda mais intensidade nos movimentos. Grok chegou até a porta do quarto de Zhao Tian, mas ele não encontrou Aika e desistiu de procurá-la. Zhao Tian e Aika continuaram aproveitando aquele momento e após 2 horas, de um imenso prazer, Zhao Tian chegou ao seu limite. Contudo, Zhao Tian não queria arriscar a engravidar Aika, por isso, antes que ele expelisse o seu esperma, Zhao Tian se desconectou de Aika e ejaculou nos seios dela. Aika não fez nada para impedir, ela pareceu gostar do que Zhao Tian tinha feito. Após finalmente terminarem, Zhao Tian e Aika entraram na banheira e se lavaram.
Gold disse claramente que Zhao Tian deveria se desligar da sua vida anterior e trabalhar o seu lado cretino. Dessa forma, não havia uma maneira melhor de fazer isso, do que desistindo de pensar em Ming Shui e fazer aquele sacrifício. Zhao Tian chamava de sacrifício, mas ele não podia negar que aquilo era muito bom. Após se vestir, Aika tinha que voltar ao trabalho. Eu vou ficar aqui por 1 ou 2 dias. Essa cama é muito grande para mim e eu temo que eu vá sentir um pouco de frio durante a noite, Zhao Tian falou num tom insinuante. Assim que a noite cair e eu sair do trabalho, eu volto para te ajudar a se esquentar. Aika falou com um sorriso safado. Hehe. Você acha que só nós dois conseguiremos esquentar essa cama? Você não tem alguma amiga que possa nos acompanhar? Zhao Tian respondeu. Assim que a voz de Zhao Tian caiu, Aika fez uma expressão de raiva e xingou, seu cafajeste. Zhao Tian sabia que aquilo era uma coisa totalmente inadequada para se dizer, mas ele tinha que trabalhar o seu lado cretino, então ele tinha que continuar. Obrigado. Eu as aguardarei ao anoitecer. Zhao Tian fingiu ignorar o xingamento de Aika e foi ainda mais cafajeste. Bang Aika não disse nada e após sair do quarto, ela bateu a porta com toda a raiva que podia. Caralho! Isso é ser um cretino. Do jeito dele, Gold elogiou Zhao Tian. Fica quieto. Zhao Tian falou enquanto pegava uma cadeira e se sentava na varanda do quarto. Assim que se sentou, Zhao Tian começou a observar o que acontecia no vilarejo Kuzawa. Ele pôde perceber que os comerciantes guardavam todos os seus itens nos seus anéis de armazenamento e só os apresentavam quando alguém fosse realmente comprar. Não haviam itens falsos, pois ninguém queria enganar ninguém por ali. Todos os comerciantes tentavam evitar brigas, mas o mais impressionante é que cada uma daqueles chefes de comércio estava pelo menos no reino opressor. Devido aos costumes daquele continente, era de se esperar que qualquer um que quisesse se tornar um comerciante, fosse alguém bem forte. Se não fosse assim, qualquer pessoa roubaria os itens dele. Passando o olhar por outros locais, Zhao Tian viu que sempre que uma briga, que era algo muito corriqueiro naquele lugar, estava para começar, um grande grupo de pessoas ficava em volta dos lutadores e começava a fazer apostas. As brigas começavam por motivos graves e fúteis, que iam desde o fato de galantear a mulher, ou o homem dos outros, até um simples esbarrão. Sempre que uma briga acabava, um garoto limpava a sujeira do local e plantava um grama especial, que crescia quase que instantaneamente. Lá de cima, Zhao Tian pôde ver que aquele jeans, que ele tinha nocauteado, estava um pouco cambaleante enquanto fazia o seu trabalho. Zhao Tian evitou olhar para jeans, bebeu alguns copos de cerveja enquanto se atentava às peculiaridades daquele lugar. Outra particularidade, que Zhao Tian pôde ver com os seus próprios olhos, foi que as hospedarias eram talvez os lugares mais seguros do vilarejo. Ninguém, absolutamente ninguém, ousava forçar a sua entrada em uma hospedaria, ou brigava dentro qualquer uma delas. Sempre que alguém discutia, dentro de uma hospedaria, essas pessoas saíam para fora e brigavam na rua. Quando eu falo de brigas, eu me refiro a brigas bem feias, que terminam em ferimentos graves ou na morte dos brigões. O único motivo que explicaria tal respeito às hospedarias, era se elas fossem regidas por pessoas muito fortes, as quais ninguém queria provocar. Enquanto eu estudo um pouco sobre esse lugar,
Esta hospedaria será o local mais seguro para fazer isso. Zhao Tian murmurou. Enquanto Zhao Tian observava o caos que era aquele lugar, os raios de sol começaram a sumir, a noite se aproximava bem rápido. As tavernas fecharam as suas portas, os vendedores reuniram os seus grupos e saíram do vilarejo, algumas pessoas começaram a retornar para as hospedarias, também, alguns sons de batalhas soavam distantes dali, pois os saqueadores que estavam na cidade lutavam por qualquer tipo de saque ou rixa. Esse lugar. Viajar durante a noite não é uma boa ideia. Como é que essas pessoas sobrevivem em um caos como esse? Como alguém consegue ficar velho aqui? Zhao Tian murmurou enquanto pensava sobre tudo que ele tinha visto. Aqui. Somente os fortes, ou os extremamente sortudos, sobrevivem. Para ficar velho neste lugar, essa pessoa tem que superar uma grande quantidade de perigos e treinamentos. Gold falou para Zhao Tian. Entendo, Zhao Tian murmurou enquanto refletia sobre tudo e relaxava, bebendo a sua cerveja. De repente, quando a lua estava brilhando forte no céu, Zhao Tian avistou alguma coisa no solo e deu um sorriso estranho. Com licença, Gold, eu tenho que trabalhar o meu lado cretino. Zhao Tian falou enquanto caminhava até a porta e esperava por alguma coisa. Asterisco toque. 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 Zhao Tian escutou as batidas na porta e a abriu. Do outro lado da porta, estava Aika. Contudo, ela não estava sozinha, pois uma mulher, que aparentava ter a mesma idade que ela, que vestia um vestido verde, possuía uma pele bronzeada, lindos olhos pretos, cabelos pretos, longos e lisos, dona de uma beleza que Zhao Tian não estava habituado, estava atrás de Aika. Vocês chegaram. Prazer, o meu nome é Tian. Zhao Tian falou enquanto segurava na mão de Aika com uma mão e usava a outra para segurar na mão da companheira dela. O meu nome é Cara. A mulher se apresentou para Zhao Tian, antes de ser guiada por ele e entrar no quarto.